Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e pela primeira vez estamos fazendo um tema novo, que nunca falei, sobre a imprensa católica. Você sabe, uma historiadora, professora doutora, aqui, professora Liliane Goldinho, que é a nossa entrevistada, minha entrevistada de hoje, fez uma pesquisa maravilhosa sobre a imprensa católica. Eu vou até dar uma boa noite aqui à professora Liliane Goldinho. Boa noite, professora, seja bem-vinda ao nosso Janela Aberta. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Imagina, eu que agradeço, né? Eu gostaria de agradecer muito o convite. É muito importante que, após a publicação de um trabalho, né, que é fruto de uma tese, nós tenhamos esses espaços para estar falando, divulgando, até porque, como você mesmo falou, não é um tema assim tão recorrente, mas é extremamente importante, né? Porque a imprensa ela está presente o tempo todo no nosso cotidiano. Na vida de todos nós, porque eu já quero começar mostrando o livro. Eu apresentei logo a professora, porque eu quero já, olhem só o livro da professora, né? Liliane Goldinho aqui, que fala sobre a imprensa católica. Tem um livro, um nome, subtítulo interessante, um título interessante: A Palavra que Vivifica e Salva contra o Mal da Palavra que Mata, Imprensa Católica de Belém. É fruto da tese dela de doutorado. Olha só, Imprensa Católica de Belém, de 1910 a 1930. Dá vontade de perguntar, você colocou tudo aqui que você encontrou, professora? Ou não? Foi difícil selecionar, né? Como é que é difícil selecionar, porque acho que deve ter encontrado tanta coisa. Muita coisa. Algo que me deixou muito preocupada quando eu comecei a fazer a pesquisa foi com o volume, né? Nós tínhamos muitos jornais, né? A gente tem aí um volume grande de jornais, porque nós trabalhamos, né? Eu digo nós porque, junto com a minha orientadora, a professora Marizilda, o trabalho é fruto de uma tese, como eu falei, de doutorado em História. A professora Marizilda foi minha orientadora. Acho muito importante, né, estar lembrando que todo esse processo ele é coletivo. Então, quando eu começo a pesquisa, ainda na graduação, começo trabalhando com as revistas católicas e jornais, eu vou percebendo que existe um volume muito grande de documentação, porque na tese especificamente, para falar da imprensa católica, de 1910 até 1930, eu fui procurar documentos, cartas, né, aqui na Arquidiocese. Quero agradecer também o acolhimento que tive durante todo o processo de pesquisa, o volume enorme dos jornais, né? Nós pesquisamos a Voz de Nazaré, pesquisamos o jornal A Palavra, nós pesquisamos a revista Quero, e é um processo que vem, como eu falei, desde a graduação. Então, tinha muita documentação, uma vasta documentação, e vale lembrar que é uma documentação que ela foi feita para ser publicada, né? A imprensa, trabalhar a imprensa tem essa peculiaridade. Então, os jornais e revistas, eles vão estar organizados, disponíveis, não só aqui, também tem uma parte que está no Centur. Então, tinha realmente uma grande quantidade de material e, como você acabou de dizer, foi preciso selecionar, né? A gente faz uma seleção, vai lendo, vai analisando, fazendo aquelas perguntas que o historiador faz, né? Mas por que essa matéria foi publicada? Qual o sentido disso? Qual o propósito? Quem publicou? O que é que muda depois que a direção do jornal muda? Então, a gente vai fazendo essas perguntas e procurando, então, fazer essa seleção. Mas quando você estava publicando, pesquisando na sua tese, por que a importância de pensar na imprensa católica? Bom, eu acho que todo pesquisador, seja ele historiador, de outra área, ele parte daquilo que ele vive, do que ele conhece, né? Então, desde muito nova, eu sempre frequentei, né, os espaços religiosos. A minha família, a minha mãe, principalmente, muito católica, a minha avó também, e sempre me chamou a atenção, né? Sempre me chamou a atenção toda a construção da instituição, achava interessante, né? Como que a igreja ela se organizava, como que ela tinha vários braços, vários movimentos, e isso foi algo que sempre me chamou a atenção. Quando eu chego a fazer a graduação em História, então eu comecei a pensar como que as mulheres se organizavam, né? Como que elas participavam do apostolado, como é que elas negociavam com todo o discurso sobre moral, sobre essa questão da diferença entre homens e mulheres, essa relação de gênero. Então,
Diante disso, eu fui construindo a dissertação de mestrado. Depois que eu fiz o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, ainda na graduação, que eu falei especificamente da revista Quero, que eu encontrei aqui, que ninguém tinha ainda trabalhado. Eu nunca ouvi falar dessa revista Quero. A revista Quero é uma revista, é uma revista católica? Sim, uma revista católica feita aqui. Olha, eu não sabia né? disso. Foi de 1939 até 42, são poucos números. Não se sabe exatamente o quanto essas mulheres, elas escreviam diretamente, mas era destinada às mulheres. E eu acredito, né, no meu TCC eu coloco isso, que muitas participavam sim da tessitura dessa revista. E essa revista tem a ver com o movimento leigo, né? A ação católica. Ação católica. Exatamente. Quero que na época era muito forte, inclusive, né? Sim. Muito forte no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, e chega também a Belém. E durante o mestrado eu trabalho justamente isso, com a ação católica, a participação de mulheres na ação católica, como que isso modifica a atuação dessas mulheres dentro da igreja, dá uma abertura maior para essa mulher dentro da igreja católica. Vou falar da revista, vou falar também de várias fontes que encontro aqui nos documentos da arquidiocese, cartas, relatórios, atas de reuniões, e aí tinham várias divisões, né? A JEC, Juventude Estudantil Católica, a JOC, Juventude Operária Católica, e como que essas mulheres elas participavam, né, desses movimentos leigos. E depois, quando eu terminei o mestrado, aí eu parei e disse assim, qual foi a minha maior dificuldade? O que é que eu não encontrei? Quando eu tentei entender o apostolado, eu não encontrei artigos, eu não encontrei livros falando sobre a história da imprensa católica. Então, diante disso, diante dessa falta, foi que me veio a ideia de fazer, então, a tese a partir daí, para entender, afinal de contas, por que a revista foi feita? Foi só por conta da ação católica? Não, mas já existiam jornais. Quais eram os intuitos? Né? Porque toda instituição, quando constrói, né, os seus meios de comunicação, obviamente que ela tem um intuito, tem um interesse. Qual era o movimento, qual era o momento político do país quando esses jornais foram criados? E como eu já trabalhava no século XX, eu vim entender justamente essa imprensa católica durante o doutorado no século XX. Então, daí que surge o tema, né? O tema ele vai surgindo aos poucos, mas tem muito a ver com a minha própria história e com os meus interesses. Agora que está em casa pode estar perguntando, que jornais havia na época, por exemplo? Quais os jornais que você pesquisou, ou que você pode não ter colocado na sua tese, mas quais os jornais que circulavam na imprensa católica? Então, nós vamos você pesquisou, aqui de Belém, né? Que você estava pesquisando aqui da capital, né? Sim. Eu vou pesquisar basicamente os dois jornais da época, que é a Voz de Nazaré, e vou pesquisar também, principalmente, a Palavra, que vai ser o grande jornal onde vai ser investido todo A Palavra? Isso. É o nome do jornal. Isso, exatamente por isso o título, né? O título da tese, A Palavra que Vivifica e Salva contra o Mal da Palavra que Mata, que era um lema do jornal, foi retirado do jornal a palavra, essa frase, né? E eu achei muito significativa, porque é justamente esse o sentido que se dá no século XX para a imprensa católica de forma geral no Brasil e mais especificamente para a imprensa católica aqui no Pará. Ou seja, a gente está passando pelo processo de divisão, né? Já no 19 a gente vai ter a República, o advento da República, e a Igreja ela sai dessa ligação com o Estado, ela deixa de ser a Igreja Oficial do Estado e ela está se remodelando, ela está buscando se reorganizar. E para isso, né, pensando na Igreja no Brasil, a imprensa ela era vista como um dos meios para justamente assegurar, né, o status dessa instituição, para assegurar que essa instituição continuasse cada vez mais evangelizando, para que ela continuasse nos espaços que já tinha ganhado durante toda essa história do Brasil, né, durante toda a sua presença no Brasil. Uhum. E esses jornais, eles eram compostos de quê? Havia o que nesses jornais? Eram sermões? Havia o que? Orientações morais? O que tinha num jornal desse? O jornal era muito diversificado, muito diversificado. É interessante você olhar o jornal A Palavra, você vai encontrar sermão, você pode encontrar, você vai encontrar uma crônica, você vai encontrar notícias
do mundo. Sério? Sério. Olha. Mesmo na revista Quero, que era uma coisa muito direcionada para as mulheres, você encontra, por exemplo, um artigo sobre guerra, você encontra um artigo sobre modernidade e tecnologia, então era muito diversificado. E aí a gente chega num ponto muito importante, a imprensa católica no Pará vai ter uma mudança significativa com a chegada dos padres barnabitas e com a influência que é decisiva do padre Florencio de Bois. Então é ele que organiza esse jornal, a palavra, né? Ele toma a direção. E eu fiquei muito incomodada durante muito tempo porque eu não sabia exatamente como é que essas pessoas que não apareciam assinando os artigos, elas estavam inseridas, né? As pessoas, os trabalhadores. E eu tive a sorte de encontrar um dos números dos jornais, onde mostra uma fotografia, não fala o nome de todos os trabalhadores, né, do jornal, aqueles que estavam envolvidos na produção, na circulação do jornal. Mas mostra essa fotografia, eu coloco na tese. E justamente a gente tem a dimensão que eram poucas pessoas que trabalhavam. Então era um esforço muito grande para esse jornal continuar circulando, porque a gente está pensando também no momento, isso é bem legal da gente imaginar o seguinte, são poucas as pessoas alfabetizadas, né? Nós sabemos que o Brasil, no início do século XX, ainda tinha um grande número de pessoas que não eram alfabetizadas. Sim. Então nós estamos falando de um jornal que circulava principalmente na capital, que chegava no interior, mas que é principalmente da capital, e que não era lido por uma grande maioria, mas que circulava bastante. Por quê? Porque esse jornal poderia ser comentado nas missas, esse jornal poderia ser comentado nos grupos de jovens. Então, partindo dessa percepção que nós historiadores temos de que a leitura ela é circular. Então, o jornal... para poucos a leitura também. A gente não pode imaginar a leitura como hoje, do Zap, não. né? Todo mundo lê, pega o nosso jornal Voz de Nazaré, nosso jornal, te imagina que a gente não é como hoje, né? Então, cento e poucos anos atrás, né? Então, enfim, não é como hoje. Então... Não, é completamente diferente, né? O acesso não é o mesmo, a quantidade de leitores é muito menor, mas é interessante perceber, né, que esse jornal ele podia acabar circulando de outras formas, que não apenas através da leitura, mas através do comentário de alguém, Sim. através dessa circulação de notícias. Esses jornais, né, tanto a Voz de Nazaré quanto o jornal A Palavra, ele vai ter esse conteúdo diversificado, como eu estou te falando, e tem uma característica importante, que é mostrar, né, a partir desse veículo de comunicação, que a igreja, ela luta para permanecer, né? Ela luta para estar dentro de uma sociedade que está numa mudança muito significativa. No início do século XX, a gente vai ter uma mudança muito acelerada no que diz respeito às tecnologias, aos costumes. Progresso dos costumes. Então, diante disso, vai haver uma preocupação com tudo aquilo, né, que pudesse ser diferente do que se acreditava naquele momento, que fosse moralmente correto, né? Isso está muito presente dentro do jornal. Muito bem, estou entrevistando aqui a professora Liliane Goldinho, que escreveu este livro aqui. A gente pode encontrar seu livro, professora, aqui? Então, o livro está em algumas plataformas digitais, né? Como, por exemplo, a Livraria Cultura e na Amazon também. Na Amazon, olha lá. A palavra que vivifica e salva contra o mal da palavra que mata. Isso estava no jornal A Palavra, não é isso? Isso. Imprensa Católica de Belém, 1910, 1930. A professora está aqui o nome, Liliane Goldinho. A gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouquinho. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a imprensa católica, recebendo a professora Liliane Goldinho, doutora em História e escritora que escreveu esse livro maravilhoso aqui, um livro cujo título é A Palavra que Vivifica e Salva contra o Mal da Palavra que Mata, Imprensa Católica de Belém, né, 1910, 1930, que ela fez toda uma pesquisa sobre a imprensa católica, muito interessante, que está na Amazon, você pode...
E também, esqueci de chamar o apoio cultural, de dar o telefone da professora, né? E você pode também pegar o telefone dela, olha, é o 985 60 3148, 8560 3148, esse é o telefone da professora Liliane. É Zap também, né, professora? Aí as pessoas podem solicitar o livro, entrar em contato com ela e pedir o livro, e ela vai ter o prazer de enviar para você o livro, acertar com você direitinho. E aqui é muita coisa para a gente conversar. O livro é interessante, conta muitas histórias da imprensa católica. Eu queria saber, aqui já nos anos 20, a relação com os padres barnabitas, a Voz de Nazaré, como é que foi? Como é que é a imprensa católica nesse período? Então, quando os padres barnabitas chegam aqui, né, inclusive vai haver uma pequena disputa, porque eles vão ficar, né, com a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, que é central, e eles começam então a ganhar um espaço muito significativo, justamente porque eles chegam, né, eram muito jovens, a maioria jovem, e eles chegam com essa ideia de reorganizar, né, reorganizar os canais de comunicação, modernizar, e a figura principal, como eu falei, vai ser a figura do padre Florencio de Bois. E o padre Florencio, ele organiza o jornal A Voz de Nazaré, né? E o jornal A Voz de Nazaré é muito mais dedicado a tudo que se refere especificamente à fé mariana, muito da questão mesmo evangelizadora, mas ao mesmo tempo ele assume o jornal A Palavra, que já tinha sido fundado anteriormente pelo Paulino de Brito, e aí, quando ele assume a direção do jornal, ele vai cada vez mais tentando construir um projeto onde ele pudesse falar sobre essa missão da imprensa católica. Vai haver um movimento, assim como teve o apostolado leigo, né, no início do século XX, que era justamente a ideia mais geral da igreja de continuar existindo frente a todas as mudanças que aconteceram desde o XIX, né, essa ideia de uma sociedade moderna, uma sociedade que estava cada vez mais se desligando da fé católica, né? Vai se construir todo esse discurso em relação ao apostolado leigo, e se cria a ação católica. Também vai se criar a boa imprensa, né? Ou seja, é uma campanha que não se dá só aqui, ela vai ser iniciada lá por 1870, 1880, né? A gente vai ter a figura do Papa Leão XIII fazendo encíclicas falando sobre isso, né? Sobre a imprensa católica. E quando essa chamada boa imprensa chega no Rio de Janeiro, né? No movimento mais nacional, ela vai reverberar, né? E chega também essa ideia, essa organização aqui no Pará, e vai justamente coincidir com o momento em que os barnabitas estão nessa movimentação, né, de se expandir, de fazer com que essa ordem ela fosse cada vez mais relevante dentro desse contexto. E o padre, falando especificamente do padre Florencio, ele tenta organizar o jornal nesse sentido, de colaborar com essa chamada boa imprensa, de colaborar no sentido de dizer, nós temos um jornal que se preocupa com os valores católicos, que se preocupa em construir, né, um canal de comunicação para a família. Então, essa é a ideia principal, um canal de comunicação para a família que pudesse não só evangelizar, mas que pudesse também fazer com que as verdades consideradas pela igreja algo muito importante naquele momento, né, elas fossem ditas. Sim. Então, se opor, por exemplo, contra qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de notícia que pudesse de alguma forma atingir a imagem da instituição. Uhum. Então, há muito esse movimento, né, de reafirmação dessa importância da igreja, há um movimento também de procurar se opor a toda e qualquer ideia que considerasse, de alguma forma, profana. Então, tudo isso se coaduna nesse momento, né? É muito interessante, porque a igreja está passando por um processo de adaptação e por isso o corte é 1930, porque a partir de 1930 nós vamos ter o quê? Uma reaproximação da igreja católica a partir do governo Vargas.
Então, por isso que é de 1910 a 1930, ou seja, a partir do momento em que essa imprensa ela começa a ter essa influência dos barnabitas aqui no Pará e se modifica, e até 1930, porque é o momento também que essa história da igreja vai mudar, né? Então, nesse período de 1910 a 1930, nós vamos ter uma igreja que está se adaptando a essa nova realidade. Sim. A todas as novidades que a República está trazendo, ao crescimento de outras religiões aqui no território brasileiro, não que elas não existissem antes, mas elas vão tomando mais espaço justamente com o fim do padroado. Nós vamos encontrar também uma ação muito importante, não só dos barnabitas, mas de muitas outras comunidades religiosas que chegam para cá, outras ordens, né, que vão atuar na educação, né, não só na imprensa, mas na educação, que vão atuar em vários outros setores e que vêm justamente com essa ideia. Nós precisamos fortalecer a Igreja Católica no Brasil, nós precisamos continuar tendo esse local, né? E a igreja, assim como qualquer outra instituição, ela tem como finalidade tentar se manter, né? Tentar continuar existindo e fazendo aquilo que ela acha que é o correto. No caso específico, a evangelização, manter a sua influência sobre aqueles fiéis, certo? Então, a igreja via nesse canal de comunicação uma forma justamente, mais um braço, digamos assim, para manter tudo isso. Certo. Então, quer dizer, quem lia, por exemplo, você está falando da voz de Nazaré, né, que substituiu a palavra, é isso? Não, os dois vão existir ao mesmo tempo. Os dois, quer dizer, porque eles existem. Eles existem coexistem, são dois jornais católicos. Sim. Então, praticamente quem lia tinha a impressão que estava lendo a palavra da igreja, era essa a ideia. Principalmente na voz de Nazaré. Você podia pensar assim. Exatamente. Era ali, porque quem escrevia, quem eram os articulistas? Eram os padres, era o bispo escrevia, sim, as orientações, as normas eram dadas por pessoas da igreja, era assim. Era a voz da igreja, vamos dizer assim, né? Exatamente, né? Então nós vamos ter, como eu falei, é o jornal diversificado, sim, mas a finalidade principal é levar essa voz da igreja para além dos muros da igreja, para além daqueles que estão dentro dessa instituição, dos leigos que estavam mais próximos, né? Ir além. Então, padres principalmente, aqueles leigos que atuavam muito próximo, também poderiam em algum momento escrever. Tem uma coluna específica falando sobre cinema, por exemplo. Pois é, eu queria te perguntar, o cinema que apareceu, o que eles falavam sobre o cinema? Então, eram as grandes novidades, né, do início do século. O cinema, os bailes, né, os locais de sociabilidade que vão se expandindo e, junto com isso também, alguns novos costumes que vão entrando nessa sociedade paraense. A gente tem que lembrar que a gente teve aí o boom da borracha, uma modificação urbanística, certo? Que vai reverberar ainda nesse período, de 10 a 30. Então, houveram muitas mudanças de fato aqui em Belém, na cidade. Então, diante de tudo isso, vão haver, sim, vários artigos falando sobre essas questões. Então, sobre o cinema era algo muito debatido, tanto na revista Quero, quanto no jornal A Palavra. Por que era algo muito debatido? Primeiro, porque o cinema, né, tem até um artigo que eles colocam assim, era um prato para todos os gostos. O que isso quer dizer? O cinema, ele era muito mais democrático do que o teatro, por exemplo. O teatro era mais formal, era mais caro, as pessoas precisavam ter toda uma roupa, né, uma forma de se portar. Não era um lugar assim, que chamasse tanto as pessoas mais simples. Já o cinema, né, o primeiro cinema que vai haver aqui formalmente, né, que é o Olímpia, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, sim, toda uma ideia de que aquele lugar é um lugar elegante, né? Tem toda uma ideia de que aquele lugar é um lugar para ver e ser visto, é tanto que a entrada fica do lado da tela. Então, quem está olhando, sentadinho, olhando para a tela, vai ver as pessoas entrando. Vai ter intervalo, né, durante a exibição do filme, justamente para que todos possam ir para a Bombonière, que é bem espaçosa. Então, é um local de sociabilidade. E esse local de sociabilidade, ele acaba sendo mais democrático do que o próprio teatro nesse momento, né? E vão haver depois outras salas de cinema mais simples e mais baratas, para além do Olímpia. Então, eles se incomodavam com a escuridão do cinema e com os comportamentos que poderiam existir dentro das salas de cinema.
eles se incomodavam com as películas, com os filmes que chegavam aqui, que poderiam tratar de temas que lá na Europa, por exemplo, já fossem mais comuns, mas que aqui ainda não eram. Eu lembro de um artigo específico que falava sobre filmes que naturalizavam a questão do divórcio. Então, isso sempre era observado. Então, eles diziam, olha, não deixe que os seus filhos e suas filhas jovens assistam qualquer filme. Procure ver que filme é esse, procure ver se ele é edificante. Eu achei certa vez eu achei no jornal A Palavra um artigo inteiro falando sobre o filme O Vento Levou, que me chamou bastante atenção. Então eles elogiam muito a questão técnica e toda a questão envolvida, né, das tecnologias novas que estavam ali no filme, mas ao mesmo tempo eles também dizem, olha, mas existem pontos de atenção, observe o comportamento da protagonista, veja como ela acaba muitas vezes tendo um comportamento que não é adequado para as moças. Então tinha muito essa preocupação. Não é que eles dissessem assim nos jornais, não frequentem. Pelo contrário, inclusive, eles observam o cinema como um local que pode divulgar também a fé católica. Existia muitas vezes essa associação para você justamente colocar dentro das salas de cinemas temas que fossem interessantes para a divulgação da fé católica. Não é que, é como eles diziam, não é que seja algo ruim, mas é algo que a família precisa estar observando, precisa estar alerta, né? Então tinha essa questão. Muito bem. Olha só, que o livro da professora está gostando da conversa com a professora, chama-se Liliane Goldini, a escritora, esse aqui é o livro dela. Muita coisa sobre a imprensa, né? Que a gente nem imagina. A importância do que se falava na época sobre os costumes. Temos que falar ainda sobre a moral católica, o que se falava sobre a moral católica, sobre a conduta das mulheres de família, a disputa com os espíritas. Teve muita disputa com os espíritas, teve, Liliane? Sim. Teve? A gente vai falar daqui a pouquinho no nosso terceiro bloco. O título é A Palavra que Vivifica e Salva contra o Mal da Palavra que Mata. O telefone da professora é 98560 3148, é o telefone aí embaixo para você ligar para a professora, passar um zap e ela encaminha o livro para você também, acerta com você como encaminhar o livro na plataforma também, Amazon, né? A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa, Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje entrevistando a professora Liliane Goldinho, que é doutora em História e escritora. Escreveu esse livro maravilhoso que eu estou folheando aqui. Chama-se A Palavra que Vivifica e Salva contra o Mal da Palavra que Mata. Imprensa Católica de Belém, aqui para você, olha só. Está na plataforma Amazon. Imprensa Católica, você tem que adquirir logo esse livro maravilhoso. O telefone da professora é o 985 60 3148. Também pode convidá-la para acertar, para fazer um curso, ministrar palestras. Ela é professora também universitária, ela ministra cursos, acerte logo com ela. Também não só compre o livro, né? Compre o livro, mas também acerte com ela palestras sobre a imprensa católica. E ela fala sobre isso, porque essa imprensa falava várias coisas, era a posição da igreja, a posição que todo mundo tinha, né? Dentro dessa época de 1910 a 1930. Falamos sobre o cinema que falava sobre a disputa com os espíritas, havia, porque foi uma época também muito forte do crescimento do espiritismo, havia essa disputa? Você encontrou alguma coisa sobre isso? Sim, no último capítulo, né, eu vou colocar justamente essas fontes que eu encontro, em que, em grande medida, se fala dos inimigos da fé católica. Então, eram considerados inimigos da fé católica todo e qualquer representante de outra religião. Eram né? considerados inimigos da fé católica? Eram considerados inimigos da fé católica, justamente por quê? Porque se acreditava, principalmente quando se fala do espiritismo, que, na verdade,
o espiritismo era uma seita, né? Então, se acreditava naquele momento, principalmente no discurso da imprensa católica aqui no Pará. Naquela época, se entendia assim naquela época. Se entendia assim naquela época, né? Claro que isso mudou radicalmente, sim, obviamente, mas naquele momento era isso, e era essa o discurso, era essa a ideia de verdade que se tinha. Então, para os articulistas do jornal, falar sobre isso era justamente defender o que eles achavam que era certo. Entendi. Né? Então, naquele momento, os inimigos são os novos costumes que, como eu já falei, os bailes de carnaval, os comportamentos que eram considerados impróprios, como as mulheres saindo sozinhas, fumar, beber nos bailes, ir desacompanhada às sessões de cinema, namorar dentro do cinema. Então, tudo isso era fiscalizado de alguma maneira dentro dessa perspectiva do que era considerado certo. As roupas, os trajes, né? Tem um artigo enorme só falando sobre a moda. E nós vamos encontrar também vários artigos falando sobre essa questão do espiritismo aqui. E nós vamos ter também muito uma discussão por conta de uma senhora que era considerada uma grande médium, que era Ana Prado. Então, essa senhora, Ana Prado, ela era uma senhora de classe média e ela vai, de alguma maneira, montar várias reuniões, fazer várias sessões espíritas na sua casa e, obviamente, que isso vai incomodar e eles vão ter espaços dentro da própria imprensa não católica, daí haver vários artigos, né? Um artigo do Florencio de Bois falando que não acreditava nesses fenômenos, aí um artigo de alguém que tá defendendo a Ana Prado dentro do jornal não católico, Entendi. A Folha do Norte, e aí nós vamos encontrar uma sequência de jornais, inclusive já existe um trabalho falando sobre isso, né? Já existe um trabalho anterior ao meu que fala especificamente só sobre essa contenda entre a Igreja Católica e o Espiritismo, né? Mas especificamente falando sobre essa contenda, nós vamos ter não só esse momento específico onde há essa querela em relação à atuação da Ana Prado e o reconhecimento que ela vai ter aqui em Belém, né? Mas nós vamos ter vários artigos que vão justamente, naquele momento, colocar em xeque aquilo que essas pessoas acreditavam, né? Então, nesse momento, é o que eu digo, né? Essa instituição com uma vontade de verdade, né, de afirmar aquilo que acreditava ser o correto, acaba por direcionar aos espíritas, principalmente, as suas críticas, né? Mas não só aos espíritas, nós vamos ter também alguns artigos que falam sobre algumas igrejas novas que chegam, principalmente protestantes, né? Então, alguns artigos que vão direcionar a essas denominações. Então, tem um ponto interessante aí, que é justamente dizer o seguinte: existia dentro do discurso uma distinção. Eles achavam, por exemplo, que os espíritas, eles, na verdade, participavam de uma seita. Entendi. Certo? Enquanto que, em relação aos protestantes, a crítica era diferente. A crítica era muito mais no sentido de dizer assim: eles estão se distanciando do que seria a Igreja Católica, eles estão criando outras igrejas, né? Então, eles não são considerados, por exemplo, como seitas, eles entendem sim que são outras igrejas. Então, são discursos diferentes, Entendi. né? Existem diferenças. Eu não encontrei nos jornais, né? Isso é um ponto interessante, artigos, por exemplo, em que o Florencio de Bois ou outros que escreveram no jornal falassem especificamente sobre religiões de matriz africana. Eu não encontro isso nesse período. Na verdade, às vezes alguma menção, mas não é algo recorrente, né? Interessante perceber Engraçado que, isso, é curioso. Nesse momento, a gente não encontra, né? Pelo menos não no jornal A Palavra. Talvez porque, né, isso é uma coisa que eu imagino, que eu suponho, na verdade, talvez porque existia tanto preconceito ainda em relação às religiões de matriz africana, que era algo ainda muito privado, era algo muito escondido, justamente com medo, né, dessa retaliação. Então, eu acredito que
seja essa a questão. Entendi. O que vai mudando a partir do momento em que as pessoas começam a divulgar mais, né, aparecer mais, e isso vai se modificando com o passar do tempo. Mas nesse período específico, eu não encontro tantas fontes que falem sobre isso. Encontro fontes, mas não encontro na quantidade, por exemplo, que se refere ao espiritismo, que se refere ao protestantismo dentro dos jornais católicos. E sobre o Sírio, tem muita coisa que fala? Sim, muitas coisas que falam, né? Então, não é algo que eu tenha me debruçado, mas eu encontro lá toda a programação do Sírio, eu encontro muitas coisas sobre tudo que diz respeito à Basílica, reformas, todo o embelezamento da Basílica, todo o esforço para você construir a festa do Sírio como um todo, né? Encontro alguns artigos também que falam sobre os modos dentro da igreja, porque os modos dentro da igreja, se comportar dentro da igreja, as roupas adequadas, né? E toda a questão mesmo, havia uma vontade, por assim dizer, de transformar cada vez mais, não só a festa do Sírio, mas toda essa fé mariana em algo, né, que fosse motivo de orgulho para a igreja, que fosse construída a partir de todo um esforço dos leigos, né, e dos religiosos. É bem interessante perceber justamente que os barnabitas, quando assumem o jornal, eles dão um espaço muito extenso, não só para a festa do Sírio, mas também existem em muitos momentos a programação relativa ao Teatro da Paz, né? Quando você tem grandes cantores, grandes espetáculos, também há um espaço específico, né, muitas vezes para isso, que é algo que chama a atenção também. Eles estavam preocupados com essa questão cultural. Interessante isso, porque eu vejo que tem propagandas também, que você coloca aqui. As propagandas também são o quê? Sempre de arte, de cultura, quer dizer, sempre propagandas católicas, digamos dizer assim, aceitas pela Igreja Católica, né? Propagandas de cursos também, estou vendo aqui, né? Sempre propagandas de máquinas de cursos de datilografia, cursos de moda, né? Sim, as propagandas eu encontro bastante propaganda na revista Quero, né? Porque como era endereçada para o público feminino, a gente vai encontrar, por exemplo, roupas, sapatarias, né? E vamos encontrar também as máquinas datilográficas. Tinha propaganda de várias formas dentro das revistas. Nos jornais também. Nos jornais a gente vai encontrar, mas eu acho que na revista isso é ainda mais presente do que no próprio jornal. Agora o interesse depois de pesquisar seria qual? Depois você vai tentar pesquisar o quê? De 40 para frente, professora? Sim, é justamente isso. A ideia agora, né, é partir para as próximas décadas e entender como esse jornal foi se transformando, como ele chega ao fim, como é que a Voz de Nazaré, né, que vai tomar um espaço muito grande, a Fundação Nazaré, como é que ela se reorganiza a partir da década de 50, tem que pensar na imprensa como um todo, mas principalmente nos meios de comunicação católicos. Não sei se eu quero fechar só aqui em Belém, né? Na próxima pesquisa, não sei se eu quero fechar só aqui em Belém ou se eu vou ampliar isso para um contexto maior. Mas, enfim, a ideia é justamente continuar pesquisando a imprensa, pesquisando algo que me chama muito a atenção, que é essa relação da Igreja Católica com os meios de comunicação. Talvez pensar também as redes sociais, né, que é uma grande revolução na comunicação, como é que hoje, né, nós temos esses novos canais, como é que há essa interação. Então, mas é algo que eu ainda não defini, né, ainda não construí um problema dentro da história. A gente lida com essa ideia, né, mas afinal qual é o teu problema de pesquisa? O que é que tu queres entender, né? Então, esse livro, essa tese foi justamente isso. Eu queria entender quais eram os propósitos e como se organiza essa imprensa católica aqui em Belém. O que é que ela se diferenciava das outras? O que é que ela tem de permanência em relação ao que vinha anteriormente, no século XIX? O que é que ela muda? Como é que os barnabitas eles interferem nisso? E a partir do momento em que eu defini o meu próximo problema a ser pesquisado, que vai ser sobre imprensa com certeza, é justamente nesse sentido, né? Afinal de contas, o que é que eu quero responder
né? Qual vai ser a pergunta? Essa pergunta ainda não está elaborada, mas eu sei que é por esse caminho. Só tenho mais um tempinho que você fazer uma pergunta. Não era comum, assim, na época, bom, tanto as manifestações, os papas se manifestavam, como sempre se manifestaram, mas esses jornais, eles traziam essas manifestações papais? Traziam, como hoje, por exemplo, é comum a gente ter as manifestações dos papas, você encontrava isso, por exemplo, os papas diziam, os papas traziam esses jornais, traziam as manifestações papais? Sim, com certeza. As cartas encíclicas, né, não colocavam, obviamente, na íntegra, mas eles faziam um apanhado. Tudo que era a respeito da imprensa católica, ou seja, que vinha da Sé sobre a imprensa também era debatido. Então, e principalmente a partir da década de 20, eu vejo isso muito forte, assim, muito forte. Mesmo na revista, que era um conteúdo mais leve, muito da ação católica, mesmo na revista, eu encontro muitos artigos falando sobre a voz do Papa, o que se fala hoje na Santa Sé sobre a guerra. Entendi. A gente encontra essas questões. Então, na verdade, era de fato, a imprensa era a voz mesmo oficial, podemos dizer. Era uma maneira oficial, né, da igreja se pronunciar, né? Sem dúvida. De penetrar dentro do povo, mesmo que o povo não tivesse toda a alfabetização, todos fossem letrados, mas era uma maneira de a igreja entrar dentro, né, entrar no meio da população, né, de penetrar, né, na população. Aqui o livro, mais uma vez, da professora Liliane Goldinho, nossa escritora, nossa historiadora, para você poder adquirir o livro, A Palavra que Vivifica e Salva contra o Mal da Palavra que Mata, Imprensa Católica Belém, de 1910 a 1930. Um livro estupendo, maravilhoso. O telefone da professora é o 985 60 3148, aqui embaixo para você poder ligar, adquirir o livro, esse aqui pelo esse telefone, pelo zap, fácil, também pedir talvez uma palestra, uma orientação, né, sobre a imprensa católica. Professora Liliane, fico muito agradecido pela sua disponibilidade de vir ao nosso programa, sucesso no seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Bom, eu que agradeço muito o espaço, né? Como eu sempre falo, o livro ele é fruto de todo um processo, né? Eu sou fruto da escola pública, eu sempre gosto de ressaltar isso. E é muito gratificante para me devolver, de alguma forma, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu consegui desenvolver, né, durante esses anos de estudo, com financiamento público. Então, é algo muito gratificante, né, estar aqui.